Olá, meus caros irmãos e irmãs, como vamos? Novamente aqui estamos para mais um vídeo, para mais um pouquinho de instrução, para mais um pouquinho de aprendizado. Isso inclui este que vos fala, não é? Porque eu vou falando, mas ao mesmo tempo eu vou aprendendo também com todos aqueles que me cercam. O tema de hoje é um tema estranho, né? Você pode ter visto aí no preâmbulo, aí na vinheta. Pois é, hein? É uma situação que você estranha aquilo que a informação que você está recebendo. É uma coisa realmente que varia muito dependendo, logicamente, dessa conotação, porque, obviamente, você está estranhando aquilo que a pessoa que está emitindo aquela informação e você está recebendo de uma forma que está lhe causando estranheza e de uma forma assim completamente assim doida. Então você simplesmente estranha aquilo e muitas vezes você acaba pensando, hein, Rosa, né, por os antigos aí. É uma coisa realmente que é complicada. Mas eu estou fazendo esse tema engraçado até por uma questão até óbvia. Nós vamos traçar alguns perfis de, vamos dizer assim, de atendimentos que são feitos dentro dos centros espíritas e vendo o quanto o ser humano ainda precisa realmente de muito esclarecimento sobre o real sentido de procurarem um centro espírita, porque muitos deles acham que aquilo ali simplesmente é uma condição que, na verdade, ainda tem muito que ser esclarecido para eles. Nós procuramos, logicamente, fazer com que isso seja bem nítido para essas pessoas poderem realmente ter aquilo que precisam quando procuram um centro, não é? Mas são situações assim completamente, vamos dizer, estranhas no atendimento que é feito, tanto da parte no caso dos guias, né, da parte dos atendimentos dos guias, quanto mesmo dos centros espíritas, nas mesas e, logicamente, nos atendimentos fraternos. É uma coisa estranha, porque são coisas realmente que você realmente para raciocinar o que você está recebendo de informação e você se questiona, meu Deus, eu estou ouvindo isso mesmo, eu sei que eu estou realmente, eu vou me beliscar para ver se eu acordei e estou aqui presente, porque é complicado. Tá? Fato esse, por exemplo, de pessoas que procuram o centro espírita e simplesmente no atendimento, no caboclo, no atendimento do Preto Velho, atendimento do Exu mesmo, propriamente, dos nossos guardiães, chegam e simplesmente querem o marido da amiga. Houveram casos dessa forma. Não sei se já aconteceu com vocês, mas é uma coisa realmente complicada. Ou o marido da amiga, ou então o cara que foi lá para querer que alguma pessoa, que no caso, como ele é casado, então ele vai querer alguém que fora do casamento ele deseja. Sim. Como se ali fosse o cupido do Silvio Santos. É interessante. Mas existe, exatamente por essa falta das pessoas de realmente saberem o que realmente pode se compreender, o que na realidade veio a procurar no centro espírita. Há aqueles que também fazem uma condição muito singela. Falam que querem dinheiro, que querem ganhar, não na Mega Sena, mas querem uma forma, tipo receita de bolo, né? E simplesmente perguntam à entidade como é que elas podem fazer, de que forma, de que magia, que em caso que pozinho mágico que eles vão adquirir, para que eles consigam dinheiro suficiente para ficarem ricos, para terem posses. Também.
Mas é por isso que eu menciono muitas das vezes, não só em palestras, mas também quando eu estou em atendimento, que tanto no CEUF quanto em outro centro espírita, ninguém ali tem um kit mãe de Iná para poder oferecer, né, em troca, logicamente, do dinheiro, ou seja lá o que for que ele queira dar para a entidade, porque é completamente surreal você escutar uma coisa dessas. Mas é verdade também. Isso, infelizmente, acontece. Acontece numa condição assim, tipo, eu sei que eu tô no, sei lá, no Domingão do Faustão, tô no Silvio Santos, no Baú da Felicidade, do Raquel Parta, mas não é concebível que uma pessoa que pelo menos tenha um certo grau de instrução, que tenha algum parâmetro a respeito de uma questão de espiritualidade, chegue num centro sério e realmente venha a perguntar ou questionar, ou então até mesmo mencionar que quer e vai conseguir. Ainda por cima. Não só pelo fato de eles, ou dele ou dela, simplesmente acharem que são os donos absolutos e surreais da verdade, e restritos da verdade, mas eles vão conseguir. Isso eles falam nitidamente. Eu vim aqui, senão eu vou no outro terreiro, senão eu vou no outro lugar, senão eu vou no Raio que Parta, conforme eu já disse. Mas é isso que acontece. Muitos centros espíritas por aí. Você vê, são com coisas assim que você não consegue conceber. Da estupidez que chega ao ser humano, né, pela sua irracionalidade ainda, que simplesmente não consegue conceber, primeiro, o que vai procurar. Segundo, o que na realidade está, vamos dizer, contido nesse ambiente que é um centro espírita, o porquê, as pessoas procuram em qual sentido, não procuram saber de absolutamente nada, vão até lá simplesmente porque disseram, porque eu vi que um amigo de um amigo de um amigo que simplesmente disse que o centro é bom, que a gente consegue as coisas. É bacana isso. É bacana. Então, assim, tem muita coisa. Gente, a Maíse Braga, da Comunidade Espírita de Brasília, Comunhão Espírita de Brasília, perdão, ela simplesmente contou um caso, assim, que eu parei e eu tive que retroceder o vídeo para escutar de novo, porque eu não tive condições da minha mente assimilar aquilo que foi dito. A verdade foi a seguinte: uma certa pessoa na mesa mediúnica desse centro mencionou para uma entidade que simplesmente tinha uma pessoa, logicamente, que é um homem, então uma pessoa de sexo feminino, em que ele estava afim. A verdade é essa. O cara estava afim da mulher. Beleza. Olha a menção que ele diz. Bom, como eu sou casado, então o que pode ser feito? A minha mulher desencarna, a gente casa um com o outro lá, que eu tô afim, e depois ela volta sendo a nossa filhinha. Olha que legal, gente. Olha que bacana, que coisa amiga. É assim, interessantíssimo isso. Eu cheguei a chorar, mas de raiva. Sabe quem foi atender o nosso bem-aventurado? O iluminado que falou essa pendenga? Nada mais, nada menos que o próprio Bezerra de Menezes. Ele simplesmente falou para esse meu filho: nós vamos fazer o contrário. A gente desencarna você agora,
nesse momento e depois você retorna sendo filho dela. Que tal? Não vai ser melhor para você? Olha, o cara desistiu da ideia na hora. Claro, acabou a vantagem, a lei de Gerson acabou aí, né? Gente, olha, eu não tenho. Tem coisas assim que são absurdas, absurdas. Não tem concepção. O Décio Andoli também foi outro que eu verifiquei uma palestra dele que eu achei também outro. Eu vou contando esses casos aqui, eu não sei se eu começo a rir ou a chorar. Tinha uma senhora que foi procurar porque o Décio Andoli é médico. Ele, no caso, ele é cirurgião do aparelho gástrico, né? E também ele é palestrante espírita, ele é presidente da AME do Mato Grosso do Sul, já foi presidente, enfim, ele é ativo como divulgador, como expositor espírita, já teve contato muitas vezes com Marlene Nobre, enfim, uma pessoa fantástica, formidável. E ele contou o caso de uma senhora que era evangélica. Agora, meu Jesus. Ele falou assim, o que eu posso ajudar a senhora? Esse doutor, o senhor não vai acreditar no que eu vou dizer para o senhor. Eu falei assim, o que seria a senhora que está procurando, o que houve e tal, não sei o que. Eu estou com uma macumba lá atrás. Aí o Décio, como? Oi? Né? Doutor, eu estou com uma macumba lá dentro daqui, né, do ânus. Desculpa a expressão que eu estou usando, mas é essa mesma. Mas, peraí, senhora, como é que é isso? Ele já querendo rir, eu não conseguia saber o que... Como é que é a história? Conta para mim, pelo amor de Deus. Aí ele virou-se e disse assim, não, olha só, porque o negócio é o seguinte. Tem um centro de macumba do lado da minha casa. É incrível, doutor. Incrível. Quando os atabaques começam a tocar, dá coceira. Gente, é isso aí que eu tô falando mesmo. Não tô falando de brincadeira, não. Dá uma coceira lá atrás. Eu falei, meu Deus. Ele não sabia. Ele tava querendo rir, mas não conseguia. Aí virou, assim, lógico que ele, como espírita convicto, ele segurou a peteca, virou-se para a senhora e disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue tirar essa macumbinha. Eu vou passar para a senhora um remedinho, mas antes vamos fazer um exame de fezes para ver se realmente a coisa, entendeu? Só para desencargo, tá bom assim? Ela falou, tá, mas que é macumba? É. Tá bom. Então é macumba, vamos lá tratar macumba. Aí virou-se para a dona, ela levou o pedido do exame, fez no laboratório, voltou com o resultado, aí deu que tinha realmente um parasita. Né? Aí disse assim, Dona Maria, vamos tratar agora de tirar essa macumba. Toma esse remedinho aqui e tal, você quer, leva para casa que a sua macumba vai sumir de uma vez por todas. Aí ela se tomou, depois ela voltou em determinado tempo, olha doutor, não é que a macumba sumiu, mas que os atabaques continuam tocando, eu tô com medo, viu? Sabe coisa? Olha, não tem paradeiro. As situações que a gente escuta, assim, que não tem uma conotação concreta, não tem, as pessoas não vão para procurar situações assim, não, tem as pessoas que vão para procurar o tratamento do câncer do filho, vão para procurar por que ele está sofrendo daquela maneira, são situações que estão acontecendo uma em cima da outra, enfim,
está havendo um problema sério na família, filho usuário de droga, suicídio, tentativa de suicídio na família, é lógico que você vai entender perfeitamente bem que essas situações são situações realmente que a pessoa vai procurar. Porque, afinal de contas, vamos lá, gente, centro de Umbanda é pronto socorro. Não é à toa que nós vestimos de branco. Agora, obviamente, não estamos substituindo o médico terreno ou o cartola, não vamos substituí-lo. Não é isso, não é esse o tom da ideia. O que na realidade nós precisamos entender e basicamente fazer é uma condição ou uma condicionante para que as pessoas, elas, ao entrar na primeira vez em um centro espírita, com desconhecimento praticamente total vamos dizer assim, do modus operandi do centro, da doutrina do modo geral, das escritas, logicamente, das obras básicas kardecianas, lógico, nós vamos dar encaminhamento a essas pessoas para que elas consigam entender, pelo menos momentaneamente, as situações pelas quais elas passam e, lógico, procurar incentivá-las a poder, de uma forma ou de outra, conseguirem, então, pegar essas situações em si e estudarem, adquirirem conhecimento e, a partir daí, aprenderem a lidar diretamente com as condições que lhes são impostas, ou por prova ou por expiação. Então, é muito difícil nós entendermos, basicamente, a situação em torno da ignorância do ser humano, ignorância no sentido de ignorar mesmo, no sentido de não saber, né? A pessoa que realmente não detém conhecimento. Não é a pessoa estúpida, é a pessoa que não detém conhecimento. Então, essas pessoas, elas ainda não têm essa base para que realmente elas possam entender. Porque, lógico, nós sabemos basicamente que pessoas ao nível dessas que procuram para tentar ostentar a riqueza ou fazer com que a empresa onde ele é sócio ou sócia, simplesmente que está indo muito mal, que ela venha a um passe de mágica a simplesmente aumentar o faturamento e diminuírem as despesas e com isso obterem lucro, lógico, e isso graças ao centro espírita. Bom, não é assim que a banda toca. E, obviamente, existem entidades espirituais as quais nós respeitamos efusivamente, mas que, lamentavelmente, trabalham de uma outra forma, senão a nossa. E, infelizmente, essas pessoas, no caso, que recebem essas entidades, trabalham mediante espécie, ou dinheiro, ou troca de alguma coisa. Infelizmente, ainda estão numa outra situação que a nós, nessas condições que nós temos hoje, como espíritas, não menos ou não mais evoluídos, mas é uma situação dita como lamentável. Logicamente, como Deus é justo e bom e a todos ama incondicionalmente, mesmo essas entidades e mesmo essas pessoas que logicamente recebem essas entidades, fazendo com que elas tenham essas situações, elas logicamente terão que entrar no caminho, no rumo do progresso mais cedo ou mais tarde. Mas é uma condição, como tem o livre-arbítrio de cada um. Bom, é muito difícil nós entendermos determinadas situações, mas mais difícil ainda são as pessoas entenderem esses parâmetros, essas condicionantes, porque muito fácil para nós hoje discutirmos a respeito de algum aspecto doutrinário que, lógico, nós temos um know-how, né, um conhecimento a respeito, que logicamente pode não saber uma coisa ou outra, mas assim, o todo da doutrina, numa forma geral, lógico, isso entra na nossa cabeça. Lógico, aspectos assim, muito particulares
muito sensíveis, que logicamente iremos aprender ainda, iremos ter o conhecimento ainda. Sim, isso na realidade, vamos dizer assim, não nos subtrai para que realmente nós possamos explicar àqueles que não têm nenhum conhecimento, que logicamente procurem ter. É difícil, alguns aspectos se tornam realmente. Não vou dizer para vocês que é fácil, não vou dizer para vocês que é uma coisa mole, entendeu? Mas também nós não podemos fazer do centro espírita, assim como eles querem, um programa de auditório, entendeu? Ninguém vai ficar jogando aviãozinho de 10, aviãozinho de 20. Simplesmente essas pessoas acreditam que dentro do centro, a partir do momento em que elas são atendidas, a vida delas vai mudar. A vida delas vai tomar um rumo. E se não toma, e se por um acaso eles veem que realmente não vai tomar nenhum rumo, o que eles fazem? O centro é fraco. Eu tenho que mudar de centro. O centro é muito fraco, isso não serve para mim. Ou então, como eu já escutei diversas vezes, você tem que sair desse centro. Já escutei isso diversas vezes. De pessoas que já simplesmente, aleatoriamente, a gente vê que, logicamente, servem a nossa carapaça. E, lógico, por influência de espíritos inferiores, simplesmente cutucam a nossa, vamos dizer assim, o nosso ombro e dizem assim: sai dessa, vai para outra, porque esse centro é muito fraco. Isso não serve para você. Ah, não, procura outro centro, isso aí, olha só, não vai, a gente não vai para lugar nenhum, a gente não acontece nada. Filhos, acontece, tá? O que aconteceu comigo. Tá bom? Acontece. E olha, podem ir para onde vocês quiserem. Podem ir para onde vocês acham que devem. Mas não estou dizendo que vai ser melhor ou que vai ser pior. Porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas, elas têm uma condição de poder realmente ir para um lugar no dito, não é? Porque não existe lugar mais elevado. É uma coisa assim que realmente não é questão de elevação, é questão de paridade. Que paridade é essa? Uma paridade de energia. Você, quando está com raiva, o que acontece? A tua vibração não baixa. Baixa? Sim, baixa. Baixa, e encostando na vibração do obsessor, ou seja, se o level, que é o nível da tua vibração, desce até o nível do obsessor, match. Filho, é só ele estalar o dedo. Então, as sugestões que nos chegam são as mais diversas, as mais esdrúxulas e muitas das vezes influenciados até pelos ignorantes, por aqueles que simplesmente nada entendem, mas que acham que sabem alguma coisa. E vão dizer para você: sai desse centro, eu tive lá, o centro é fraco. Não, olha só, não alterou nada a minha vida. Realmente ele diz uma verdade. A dele não. Ou a dela não. Por quê? Porque não teve mérito para isso. Lembra do último vídeo que eu fiz? Exatamente isso. A junção para que ocorra a graça, o milagre, conforme vocês queiram dar, é o mérito
certo? E o quê? O mérito com a vivência, o trabalho, o amor. Aí você pode obter, porque vai depender muitas das vezes do seu grau expiatório. Gente, você vê quanta coisa a gente falou com o simples detalhe de situações que são consideradas completamente absurdas. E veja onde chegou esse patamar. Veja onde chegou esse detalhe. Nós sofremos ataques diversas vezes, no dia inclusive. Dentro do centro espírita nós sofremos ataques. Sofremos em todo que é lugar. Mas se você tiver com a tua faixa vibratória elevada, isso logicamente não vai ser nenhum problema. Vai ser problema se você simplesmente começar a parear a sua faixa vibratória com os obsessores. Aí vai virar problema. Então, os obsessores, no momento da sugestão do pé do ouvido, você vai captando tudo e como você está baixo, como você está em low, automaticamente você vai quase que repetir aquilo que ele quer. Então, embora que eu tenha falado situações engraçadas, situações assim que são realmente... chega a ser patético, né? Desculpa a expressão, chega a ser assim surreal, mas são situações que acontecem. E vão ter pessoas, como já aconteceu, que saem praticamente de porta fora piores do que entraram. Ou saem xingando, ou saem dizendo que o centro não vale nada, ou saem de qualquer maneira, simplesmente dizendo que tudo é uma porcaria. Mas será que é mesmo? Se alguém chega para você e fala assim, você não vale nada. Você realmente não vale nada? Quer dizer, você inicia um autoquestionamento. Peraí, por que o cara ali falou que eu não valho nada? Porque, na realidade, o que está acontecendo a partir dali é uma condição que está sendo dita por alguém que não é você. Então, você não está se auto-intitulando. Você simplesmente está dizendo, você está se questionando sobre alguma coisa que este indivíduo simplesmente mencionou a você, dizendo que você não vale nada. Então, existe um porquê. Então, tudo isso precisa ser profundamente analisado. Inclusive, as situações internas de um centro. O orai e vigiai nunca foi tão necessário quanto hoje. Repetindo, o orai e vigiai nunca foi tão necessário quanto hoje, nos dias de hoje. Porque os ataques a essa altura do campeonato, por conta da regeneração, estão aumentando. Estão completamente, vamos dizer, muito maiores, mais acirrados. E detalhe, a obsessão, os obsessores, muitos são profundamente inteligentes, estrategistas, e tem tempo para isso. Então, meus irmãos, muita cautela com os atendimentos, muita cautela com as pessoas. Vamos escutar? Vamos, mas também vamos combater. Também vamos questionar. Também não vamos brigar. Ninguém está ali para fazer uma discussão acirrada a respeito. Se alguém formula
algum tipo de tolice, alguma situação completamente fora do contexto, lógico, vamos sim avisar a esse irmão que ele realmente precisa se rever, ele precisa de uma nova condição, ele precisa de um novo parâmetro para que ele consiga entender o que realmente é para se fazer dentro de um centro espírita e não simplesmente vomitar qualquer coisa e dizer que é obrigação do centro atendê-lo e ao mesmo tempo satisfazer-lhe aquilo que ele veio buscar. Me desculpe porque comecei com essas situações até um tanto engraçadas, mas lógico, para dar contexto a isso tudo que eu precisava dizer a cada um de vocês que nessa situação realmente, hoje, mais do que se precisa é nós termos a condição de percebermos aquilo que na realidade o nosso irmão veio buscar. Percebermos e colocarmos à altura de que realmente ele precisa saber para que ele não incida num erro propriamente dito ou que ele realmente reveja seus conceitos errôneos e completamente aturdidos. E é isso, minha gente. Para terminar, eu vou contar uma história rápida aqui a respeito de Chico Xavier. É interessantíssima e rapidíssima mesmo. Chico Xavier, ele todos os dias na parte da manhã, ele ao levantar, logo assim que ele levantava, ele se sentava na cama e dizia assim: Senhor, só mais esse dia. No dia seguinte, ao levantar, ele dizia: Senhor, só mais esse dia. E só mais esse dia, só mais esse dia, só mais esse dia. Esse dia. Resultado? Ele morreu com 92 anos de idade. Quando, na realidade, o corpício dele, segundo o médico, que inclusive deu o laudo da causa da morte dele e tudo, dizia uma coisa sensata: este homem já deveria estar morto há 20 anos atrás, pelo menos. E pela humildade dele, pelo trabalho que ele desempenhava, pelas situações e, logicamente, pelo mérito que ele tinha, ele, do Senhor, só mais esse dia era cumprido fielmente por Jesus. Deixa seu like pra gente, se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário lá no Banda Linda, não esquece de comentar, não esquece de pedir também, vamos lá, peçam, vocês também têm voz, vocês também precisam nos encher de temas para que nós possamos chegar até vocês e poder fazer cada vez mais uma programação que realmente seja bem factível e, logicamente, aquilo que vocês estão precisando saber muitas das vezes. Então, por favor, fique à vontade e até um próximo vídeo. Mais uma vez, sejam felizes sempre. Paz.